Olá, estamos iniciando mais um programa Cultura e Saúde. E hoje tenho o imenso prazer de estar entrevistando uma grande amiga minha, da minha esposa, do meu filho, esposa de um grande amigo meu, mãe de uns gêmeos fabulosos, o Pedro, a Carol, que são um dos melhores amiguinhos do meu filho. Trata-se da doutora Ana Cláudia Teixeira, ela que é médica, gastroenterologista e hepatologista, formada pela Universidade Federal de Goiás, com residência médica no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, com especialidade em hepatologia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e membro da Sociedade Americana de Endoscopia. Olá, doutora Ana Cláudia, é um prazer em recebê-la, muito obrigado por aceitar nosso convite. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante, pois se diz respeito às hepatites virais. Então, eu gostaria que a senhora, primeiramente, falasse o que é a hepatite viral. Hepatite é tudo aquilo que inflama o fígado. Então, a maioria das causas são as causas virais. Hepatite A, B, C, tem até o vírus G, D, E, F, G. Mas medicações, uso de algumas drogas, bebida alcoólica, tudo isso pode levar também à inflamação do fígado, que seria uma hepatite. Então, é importante que as pessoas estejam atentas que qualquer coisa que inflame o fígado causa uma hepatite. Não só ter aquele mito de que hepatite é só aquela doença infecciosa e que transmite de pessoa para pessoa. Gozado, Ana Cláudia, na nossa época de faculdade, não faz tanto tempo assim também, nós estudamos que as hepatites, antigamente, elas eram classificadas como hepatite A, hepatite B, hepatite não A, não B. Hoje, nós já estamos, então, com hepatite até a G. Até a G? Só que as mais comuns são a A, B e a C. Existe a hepatite D e E, que são mais comuns no norte do país. E, como você disse, antigamente era descrita não A, não B, porque não se sabiam da existência desses outros vírus. O vírus C, ele foi descoberto e começado a fazer a triagem em exames de sangue a partir de 1989. Então, antes disso, não se sabia da existência do vírus. Por isso que hoje tem tanta consequência e sequela dessas doenças que nós vamos abordar. Então, basicamente, Ana Cláudia, quais seriam as causas de transmissão das hepatites? As hepatites virais, que são os temas de hoje, vamos começar pela hepatite A, que é um caso à parte. É uma hepatite mais simples, causada por um vírus não tão agressivo. A transmissão é fecal-oral, ou seja, alimentos e água contaminados. E em país subdesenvolvido como o nosso, onde não tem um saneamento básico adequado, essa transmissão ocorre mais facilmente, porque devido à falta do saneamento básico, as fezes acabam contaminando os alimentos em hortas e assim e por aí, e a gente acaba ingerindo esse vírus por via oral. E pessoas que estão contaminadas, muitas vezes não fazem a higiene adequadamente, acabam manipulando alimentos e transmitindo a outras pessoas. Também é transmitível através da saliva, então é por isso chamada de transmissão fecal-oral. É uma hepatite que tem um período determinado, ela não é uma hepatite que evolui para cronicidade, ou seja, não fica crônica, é autolimitada e se resolve por si só. Essa é a transmissão da hepatite A. Da hepatite A. A hepatite B e a hepatite C, a transmissão ocorre de uma forma totalmente diferente. É a transmissão por sangue e derivados, materiais contaminados com sangue e derivados, e também por relação sexual, que é mais frequente na hepatite B. Na hepatite C, a transmissão sexual ocorre em cerca de 5% dos casos. Seria mais por sangue contaminados, como, por exemplo, transfusão de sangue, usuários de drogas que contaminam as seringas e compartilham as mesmas seringas, até um alicate de unha. Então, é bom alertar a população que cada um tem o seu material, quando for a manicure, que cada um tem a sua escova de dente. É até estranho falar isso, mas tem gente que compartilha escova de dente, que não é adequado, porque um microtrauma na gengiva já pode transmitir o vírus. Então, os vírus das hepatites, elas geralmente então são transmitidos via saliva, derivados de sangue, alimentos contaminados. Mas é muito bom também ressaltarmos que a transfusão sanguínea hoje já não é mais um grande fator de transmissão, até porque passa por uma triagem, tudo.
É o que a gente estava dizendo no começo. Antigamente não sabia da existência do vírus. Então não se fazia essa triagem no banco de sangue. E com isso, várias pessoas foram submetidas a cirurgias antigamente, né? E não tinha esterilização adequada para esse tipo de vírus. Então acabava transmitindo durante o procedimento cirúrgico materiais contaminados, até mesmo procedimentos dentários, em dentistas. E a transfusão de sangue também era... O paciente recebia sangue contaminado e ninguém sabia da existência do vírus. Então, a partir da descoberta, foi feita essa triagem e hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Até mesmo muitos pacientes que são portadores do vírus da hepatite, até está tendo uma campanha de conscientização do Conselho Federal de Medicina para que se faça a sorologia do vírus da hepatite. Mas muitos pacientes acabam sendo diagnosticados quando vão doar sangue, por exemplo. Muitos são diagnosticados durante a doação de sangue ou em exames de rotina, porque o vírus da hepatite B e da hepatite C, eles causam uma doença crônica, uma doença arrastada, principalmente a hepatite C, que a gente chama de crônica, a partir de 6 meses. Então, com isso, a pessoa tem o vírus, mas ela não tem sintomas. A fase aguda pode dar um sintoma, mas quando está na fase crônica, a pessoa não tem sintomas. E no exame de rotina, o médico pode pedir exames específicos do fígado e detectar alterações nas transaminases. E a partir daí fazer a investigação mais profunda e descobrir que a pessoa tem o vírus. De todas elas, a mais perigosa seria a hepatite B? Na verdade, a hepatite B e a hepatite C, elas se cronificam, elas se tornam doenças crônicas que podem evoluir para a cirrose e podem evoluir até para o câncer de fígado. A hepatite B, ela tem mais chance a pessoa tem mais chance de se curar espontaneamente, quando ela pega na fase aguda, conseguir eliminar o vírus mais do que a hepatite C. A hepatite C, 80% das pessoas que se contaminam com o vírus C vão evoluir para uma hepatite crônica. Já na B, 80% vão conseguir a cura, independente da medicação. Então, a hepatite, ela tem cura? Quando ela está no começo, ou seja, quando a doença é diagnosticada sem estar numa fase avançada como a cirrose, ela existe tratamento, existem medicações específicas que podem levar à cura. Hoje em dia existem vários medicamentos para tratar hepatite B e hepatite C que aumentam muito a chance de cura, mas ainda não é 100% de cura. Muitos pacientes conseguem eliminar o vírus com esse tratamento, mas hoje com medicações novas que estão saindo agora, sendo liberadas pelo Ministério da Saúde, provavelmente no segundo semestre, são medicações que vão se associar a medicações já usadas para aumentar a chance, a potência do tratamento na tentativa de chegar a 100% de cura para todos os pacientes, porque não depende só do paciente, depende do vírus que o paciente tem, depende da genética. Então, quem dera se todo mundo que tratasse conseguisse eliminar o vírus. Não é bem assim, mas a chance de cura existe. Tem pacientes que tratam e conseguem ficar sem o vírus. Quando a hepatite está em evolução, né, o que ocorre com o fígado do paciente? Primeiro, acho que seria bom se nós explicássemos aos nossos amigos telespectadores o que é o hepatócito primeiro, né? E o que acontece com ele quando a hepatite está em evolução. Então, quando acontece a inflamação do fígado, esse processo inflamatório pode ir evoluindo, que é o que a gente chama de uma fase crônica, e formar fibroses, que são as cicatrizações. Essas cicatrizações é que podem levar à cirrose, que é uma fase já que não tem mais como regenerar. Que todo mundo conhece que o fígado regenera, então como que o fígado não consegue melhorar totalmente? Porque quando existem o estágio já avançado de fibrose, com cicatrizações intensas, é como uma cicatriz, um corte que você tem. A pele nunca mais vai ser a mesma naquele lugar. Então o fígado ele fica repleto de cicatrizes, de fibrose. E essas fibroses vão evoluindo para nódulos, chegando à cirrose, que no caso da cirrose não vai resolver com medicamento, apenas com transplante, só trocando de fígado. É o estágio mais avançado da doença. E como que está hoje a situação no Brasil de transplante de fígado? Olha, aumentou bastante o número de transplantes. Antigamente não existiam tantos serviços que possibilitassem esse procedimento, então pacientes morriam muito na fila, na espera de um fígado, mas hoje em dia existem vários serviços, principalmente no estado de São Paulo, principalmente na capital,
o número aumentou bastante, então agora se entra na fila pelo critério de gravidade. Antes era na fila de espera por ordem cronológica, quem entrasse primeiro ia ser transplantado, mas hoje pelo critério de gravidade, porque se você está mais grave, o paciente entrou primeiro que você não vai conseguir esperar ser transplantado, você acaba morrendo antes, então você tem que transplantar aqueles mais necessitados, lógico, com condições clínicas para isso. Na Inglaterra, quando você ficou lá durante um ano, você ficou num hospital especializado em doenças do fígado, principalmente voltados ao transplante do fígado. Então ali você teve condições de acompanhar muitos casos, né? E a grande maioria teve uma boa evolução. Na Inglaterra, quando eu fiquei um ano lá fazendo especialização em fígado e transplante, a gente chegou a comemorar 2.000 transplantes. Isso há 10 anos. Então hoje, com certeza, eles praticamente dobraram isso ou muito mais. Transplantavam muitos, porque tem a conscientização da doação de órgão, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito aqui. Porque existe no nosso país muitos acidentes automobilísticos ou mortes que podem ser preservados esses órgãos para o transplante e as pessoas, a família, não tem esse desprendimento de doação. E lá isso é muito conscientizado. Então, isso favorece bastante para que possa ser realizado esse tipo de procedimento. E basicamente, Ana Cláudia, o que o paciente com hepatite ele sente, quais são os principais sinais, sintomas? Então, vou falar especificamente nesse momento da hepatite A. É uma doença que pode manifestar, como é causada por um vírus, como uma gripe, uma dor no corpo, febre, um mal-estar, perda de apetite. Nem sempre a pessoa vai aparecer com a icterícia, que é aquele famoso amarelão que todo mundo conhece. Vômitos, dor abdominal, mas isso se vai se resolvendo por si só, com tratamento, hidratação, repouso, uma dieta adequada. Já a hepatite B, também na forma aguda, pode se manifestar dessa forma. Mas quando ela fica crônica, muitas vezes ela fica assintomática. A pessoa adquire o vírus e nem sabe que tem o vírus, assim como a C. E na fase crônica, o que pode acontecer é uma fadiga, um cansaço, uma indisposição, mas nenhum sintoma típico específico de doença hepática. Como eu te disse, muitas vezes as pessoas diagnosticam numa doação de sangue ou num exame de rotina que o médico se preocupa em pedir exames do fígado. E aí descobre que estão alteradas essas transaminases e vão mais a fundo e descobre que tem o vírus. Então, a maioria das vezes é da forma sem sintomas mesmo. Quando a doença está na fase bem avançada, que é o estágio da cirrose, essa cirrose também pode não ter sintomas. Ela pode estar no começo ou pode estar compensada e não apresentar nenhum sintomas. E aí ela apresenta os sintomas numa fase bem final da doença, na fase terminal da doença, que a gente chama. Aí ela poderia apresentar a famosa barriga d'água, que é a ascite, ou encefalopatia, a pessoa apresenta alterações como confusão mental, sonolência, pode entrar até em coma, e hemorragia digestiva, porque a cirrose, ela evolui numa forma que leva à formação de varizes no esôfago. Essas varizes podem se romper e a pessoa vomitar sangue. Muitas vezes acontece de vomitar sangue para o hospital, aí vai descobrir que tem a cirrose. Ou, faz uns 2 meses, a barriga está aumentando de tamanho, inchando as pernas, vai no hospital, começa a investigar e descobre que tem a cirrose. Então a pessoa está com a cirrose há anos, porque a cirrose leva 15, 20, 30 anos para acontecer. E é muito bom salientarmos também que no caso da hemorragia por varizes esofágica, se trata de uma grande emergência, porque se não for coibida a hemorragia a tempo, se não conseguir passar ali um balão esofágico, provavelmente esse paciente virá a óbito por um choque hipovolêmico. O sangramento geralmente é em grande quantidade. Na verdade, hoje em dia a gente tem drogas que conseguem controlar esse sangramento e fazer ligaduras ou escleroses das varizes. O balão a gente deixa realmente para o último caso. Quando o paciente apresenta o grau de descompensação da cirrose, quando ele entra num estágio avançado e você consegue compensá-lo, já tem indicação de encaminhar para o transplante, que é o único modo dele se curar, né? Tentar trocar esse fígado. E sabendo que no caso da hepatite C, no fígado novo, pode voltar a ter o vírus
nesse fígado e evolui para cirrose novamente. E isso acontece de uma forma muito mais rápida. Na Inglaterra eu vi pacientes que transplantaram e com 1 ano já tinham cirrose novamente, por conta do vírus C. A evolução depois do transplante é bem mais rápida, se caso acontecer. Como o médico faz o diagnóstico da hepatite? O diagnóstico é feito através de exames de sangue. Lógico que existem o quadro clínico na fase aguda, onde o médico vai detectar o aumento de fígado, os sinais de icterícia, e na fase avançada, no caso da cirrose, se estiver bem descompensada, a barriga d'água, a gente consegue perceber no exame físico, existem sinais na pele indicativos disso, a icterícia, mas os exames de sangue, eles confirmam o tipo de hepatite. Se é hepatite por vírus A, vírus B, vírus C, são as sorologias que a gente faz. Além das alterações das transaminases, que são as famosas TGO, TGP, que são exames que eu acho que deveriam entrar na rotina de todo médico, colher esses exames, porque muitas vezes, como a gente já disse, né, o diagnóstico é feito em exames de rotina. Tá, e também em relação ao diagnóstico, você vai estar aí descobrindo qual o vírus, né, qual família viral aí que está cometendo a doença. Mas também nós temos algumas hepatites que não estão relacionadas aos vírus. Quais seriam elas? Existem inúmeras, né? Existem as hepatites medicamentosas, as hepatites causadas pela bebida alcoólica, a hepatite alcoólica, a hepatite causada por excesso de gordura, que é a esteatose. E a esteatose, a principal causa é a bebida alcoólica, mas a esteatose também pode ser causada pelo diabetes, pela obesidade, por medicamentos, pelos vírus. E muitas vezes também a esteatose é diagnosticada em exames de rotina, no ultrassom. Uma dor abdominal, fez ultrassom e descobriu que tem gordura no fígado, a esteatose. E daí a pessoa já acha que é a esteatose que está causando a dor, e isso não é verdadeiro. A esteatose, na verdade, ela não dá dor, ela não dá sintomas. Muitas vezes é um diagnóstico, um achado no ultrassom, ou uma alteração de transaminase, né, da TGO e TGP, você faz um ultrassom e detecta que tem gordura no fígado. E aí você tem que ir mais a fundo, pesquisar as hepatites autoimunes e todas essas outras que nós já comentamos. Com exames de sangue, complementação com o exame físico. No caso da esteatose hepática, ela tem regressão. Existe a esteatose sem dar inflamação no fígado. Agora existe a esteatohepatite, quando ela dá inflamação no fígado. A gordura se deposita dentro das células do fígado, dentro dos hepatócitos, e começa a inflamá-los. Com isso vai havendo morte dessas células, necrose, e aumentando assim os níveis das transaminases no sangue, que é quando a gente detecta que está existindo a inflamação. E muitas vezes, como a gente já disse, não tem sintomas, e ela vai evoluindo cronicamente também para uma cirrose. Não precisa beber para ter cirrose. Se você tem fatores que levam a esteatose, diabetes, obesidade, uso crônico de algumas medicações, você pode desenvolver cirrose. Acontece muitas vezes de você atender senhoras que chegam com cirrose, diagnóstico de cirrose, apavoradas, mas doutora, eu nunca coloquei uma gota de cerveja, como que eu tenho cirrose? Nunca bebi nada. Porque existem outros fatores que levam à cirrose, não só a bebida alcoólica. Isso é muito importante frisar, porque as pessoas não sentem nada, a doença ela é assintomática. Na verdade, os sintomas só acontecem mesmo numa fase bem avançada. Mais ou menos de uma forma sucinta, de uma forma mais voltada a um público não tão específico, né, como os profissionais da área médica. Como seria mais ou menos o tratamento em si das hepatites? Hepatites virais? A princípio as virais. A hepatite A com repouso, com uma dieta com pouca gordura, hidratação, e depois o organismo se encarrega de eliminar o vírus e a pessoa adquirir o anticorpo para sempre. No caso da hepatite B, existem medicações que podem ser injetáveis, como o interferon, que você toma por alguns meses, ou, dependendo do tipo de alteração que existe na sorologia, você pode dar medicamentos que essa pessoa toma para o resto da vida, na tentativa de se eliminar o vírus, adquirir o anticorpo também. E no caso da hepatite C, também são medicamentos injetáveis, subcutâneos, como uma agulha de insulina. Você coloca debaixo da pele uma vez por semana,
e medicações via orais também. Esse tratamento varia de 6 meses a 1 ano e meio. Com novas medicações, a tendência é diminuir o tempo do tratamento. Existem medicações novas agora, como o Boceprevir, Telaprevir, que vão ser lançadas agora no segundo semestre pelo Ministério da Saúde. E a tendência é que se diminua o tempo de tratamento, para não ficar um tratamento prolongado com muito efeito colateral. Porque o tratamento realmente da hepatite C, com medicações injetáveis, assim como a B, dão efeitos colaterais importantes, como se fosse uma quimioterapia, queda de cabelo, perda de peso, dores no corpo generalizadas, dores musculares, febre, falta de apetite, da anemia. Você tem que estar sempre controlando com o exame de sangue todo mês, não pode fazer o tratamento sozinho, tem que ter acompanhamento médico, abaixa a imunidade. Então é um tratamento complexo, mas é um tratamento que dá chance de cura. Com essas medicações, essas classes novas que estão vindo, diminuindo o tempo de tratamento, realmente até para o paciente aderir ao tratamento é muito melhor, porque tem muitos pacientes que acabam abandonando, largando o tratamento pela demora, 1 ano e meio. Eles acham muito tempo. As pessoas geralmente que tomam essa medicação e sabem que tem hepatite B, hepatite C, elas ficam enlouquecidas para se livrar do vírus, porque sabem da chance de evoluir para uma cirrose. Então, hoje em dia, a conscientização está fazendo com que essas pessoas adiram mais ao tratamento. E mesmo que a pessoa não elimine o vírus no final do tratamento, ela consegue fazer com que essa cirrose se torne bem mais, se é caso acontecer, numa forma bem mais longe daquilo que poderia estar mais próximo de acontecer. Então, ela como que minimizasse um pouco essa inflamação, não deixando progredir para uma cirrose num espaço de tempo mais curto, como aconteceria se não usasse o medicamento. Então, mesmo que não elimine vírus, é importante fazer o tratamento para você diminuir essa progressão dessa fibrose e não deixar que a doença evolua tão rápido. E até mesmo que esse paciente acaba tendo uma longevidade maior e uma qualidade de vida melhor também, que é muito importante. Sim, e com os estudos, não que surgiram essas drogas e parou por aí, estão se tentando realmente a cura. Então, estão se tentando medicações que garantam 100% de que todos vão se curar, né? O que não acontece hoje. Hoje a chance é de 60%, 70%. Mas é lógico, os estudos continuam e, se Deus quiser, a gente vai chegar nesse patamar. Agora, uma curiosidade, para quebrar um pouquinho o clima. O suspiro é mito ou é verdade no tratamento da hepatite? Porque antigamente os avós, os bisavós, tá com hepatitezinho? Come bastante doce. Um suspiro, um docinho que já vai melhorar. É que, na verdade, o fígado ele tem a gliconeogênese, né, na formação do açúcar. E como ele está inflamado, isso fica um pouco alterado. Então, se fala para poder comer um pouquinho mais de açúcar. Mas não é isso que vai fazer a cura, não é isso que vai fazer a regeneração, não é isso que vai fazer desaparecer a inflamação. É por isso que é bom quebrar o mito, tá vendo? Em relação também ao tratamento e os efeitos colaterais, algumas doenças também podem surgir decorrente ao uso, por exemplo, do interferon, que alguns pacientes apresentam o hipotireoidismo, que pode ser tanto transitório como evoluir para um hipotireoidismo permanente. Por isso que antes de se indicar o tratamento é feito um rastreamento, vários exames são solicitados, é afastado a possibilidade de algum câncer, de algum linfoma, porque como é um tratamento que causa imunodepressão, ou seja, que abaixa a imunidade, se a pessoa tiver algum sintoma, um histórico familiar, ou se tiver algum sinal de que está desenvolvendo alguma doença desse tipo, é lógico, a doença vai progredir muito mais rápido, o câncer, no caso, o linfoma. Também se tem que ter o controle, como você disse, né, durante o tratamento, porque pode acontecer anemia, que a gente faz reposição com medicações injetáveis também, pode se cair os glóbulos brancos, você também tem que dar medicação injetável para corrigir isso, pode se alterar os hormônios da tireoide, então tem que ter um acompanhamento bem próximo. E pessoas têm que serem afastadas da possibilidade de gravidez, porque elas são teratogênicas, elas causam anomalias fetais. Então, antes de se fazer o tratamento, tem que se fazer o teste de gravidez, afastar essa possibilidade e conscientizar a pessoa de que não se pode engravidar durante o tratamento. Tá vendo? A prevenção é muito importante, não só quando o indivíduo teoricamente está sadio
e ele está fazendo uso do preservativo, no caso de uma doença sexualmente transmissível, que é a hepatite, também é transmitida pelo contato sexual, como também quando ele está em tratamento. Por quê? Se houver uma gestação durante o tratamento, como a doutora relatou, ela nos explicou aqui, é teratogênico, ou seja, o feto terá um desenvolvimento anormal. Ele pode vir com algumas deficiências, macrosomias, né? E com isso, até mesmo um aborto espontâneo devido ao medicamento em uso. O que é importante realmente, como você disse, é a prevenção. Hoje em dia existem as vacinas para hepatite A e hepatite B. Infelizmente não temos a vacina ainda para hepatite C. Toda criança abaixo de 2 anos tem que ser vacinada. E pessoas que não foram vacinadas até 18 anos conseguem isso gratuitamente no serviço público. E pessoas como profissionais de saúde, pessoas que lidam, né, com secreções, manicures, pessoal de laboratório, enfermeiros, médicos, dentistas, todos devem ter acesso a essa vacina para se protegerem e prevenir essa doença, né, que é uma doença que evolui para cirrose e para câncer de fígado, que são doenças graves. Essa vacina da hepatite, ela tem uma época certa do ano que a campanha, no caso de profissionais da área da saúde, ou então quem trabalha em salão como manicure, tem um período certo para a campanha de vacinação, ou ele pode procurar espontaneamente Pode procurar espontaneamente o serviço de saúde e ser vacinado. A vacina da hepatite A e a hepatite B fazem parte da carteirinha de vacinação infantil. A vacina da hepatite B é feita em 3 doses, e uma dose, depois 30 dias outra dose, a terceira dose após 6 meses. E no pré-natal tem que ser feita também a vacinação, né, para grávida, porque se ela tiver hepatite B, ela pode engravidar e transmitir essa doença no parto, principalmente parto natural, mais do que a cesárea, por conta do canal, maior contato com a criança, pelo contato sanguíneo, né, pelo sangue. E uma vez a gestante tendo hepatite B e der à luz a uma criança, essa criança imediatamente recebe imunoglobulinas, que são substâncias que ajudam a produzir anticorpo para mais na frente ela conseguir receber a vacina da hepatite B. Fala um pouquinho sobre a hepatite alcoólica. O álcool é o principal fator desencadeante da doença, mas especificamente como que ele age? Bom, Fabiano, o álcool ele causa mal ao nosso organismo em quantidades exageradas, em quantidades abusivas. Na mulher, a quantidade para o álcool causar algum efeito é menor. Ela precisa de uma quantidade menor para que ela se sinta mais sensível, no sentido de que existe uma enzima no organismo, no estômago, que ajuda nessa absorção alcoólica. E a mulher, além de ter essa quantidade menor dessa enzima, ela tem menor quantidade de água no organismo. Então o homem ele consegue diluir melhor o álcool para ele não ser tão absorvido e causar tão mal assim. Então por isso que o homem consegue ter uma sensibilidade menor, ele consegue beber mais e não se alterar tanto como a mulher que já bebe um pouco e já fica um pouquinho mais alterada. Para entender melhor a quantidade de álcool que pode já causar algum malefício. Na mulher é tolerado de 20 a 40 gramas por dia, no homem maior que 60 já causa um mal. Quanto que equivale a isso? 7 gramas de álcool equivale a 250 ml de cerveja. Então, se você bebe uma quantidade acima de 750 ml de cerveja, já começa esse álcool a fazer algum mal para o seu organismo, no caso da mulher. No caso do homem, isso aí dobrado. Então, existe realmente aquele fator de regeneração, ou seja, você bebe só final de semana, mas eu só bebo final de semana. Tudo bem, deu espaço de um tempinho para o seu fígado se regenerar. Mas se você bebe abusivamente no final de semana, não só cerveja, ou só cerveja, mas em grande quantidade, porque às vezes a pessoa fala, eu bebo só cerveja, não bebo pinga, não bebo vodka, não bebo uísque, mas é álcool da mesma forma. É lógico, a concentração é menor, mas é álcool e em grande quantidade vai causar lesão. Isso de uma forma crônica, anos a fio, vai realmente levar a uma hepatite alcoólica
e no futuro a uma cirrose. A pessoa ela não precisa beber até cair para ter cirrose. Depende muito da sensibilidade do organismo de cada um. A maioria das pessoas que bebem, elas não assumem. Quanto você bebe? Eu bebo pouco, uma cervejinha de vez em quando. E a família sempre olha para você querendo dizer, não, não é bem assim, ele bebe muito mais que isso. Porque você não assume que bebe. A pessoa não assume que pode ser um alcoólatra, porque o alcoolismo é uma doença e precisa de ajuda para poder conseguir parar de beber, né? Não é só querer, às vezes. Necessita realmente de um tratamento especializado. O grande problema do alcoólatra e do alcoolismo, que é uma doença, é que muitas vezes ele é rotulado, marginalizado por um sujeito aí que só faz mal à sociedade, um sujeito que não está nem aí com a vida. Muitas vezes o alcoolismo ele acaba sendo um fator de desemprego, que a pessoa é mandada embora, problemas, desajustes familiares, familiares. E com isso vem uma série de fatores aí que desencadeiam muitas vezes até em suicídio, porque o cara perde a família, perde os filhos, perde a esposa, emprego, amigos, ele fica desacreditado perante a sociedade e acaba cometendo suicídio. Então é muito importante as pessoas que tenham problemas com algum familiar em relação ao alcoolismo, que encarem isso como uma doença e procurem um tratamento médico para que essa pessoa consiga recuperar a autoestima. Porque, primeiro, tem a fase da negação, onde o alcoólatra, ele nega, ele fala que ele é um utilista social, que ele bebe socialmente. Só que, infelizmente, essas pessoas, no início da doença, elas acabam tendo muitos amigos e muitas festas. Só que, à medida que o álcool vai tendo efeitos nocivos na vida dele, o convívio social, os amigos são os primeiros a assumirem. Então, a família que está mais ligada é muito importante que procure um serviço, até mesmo um serviço aí de orientação psicológica, psiquiatra, porque muitas vezes precisa ser medicado, né? E hoje em dia só o psiquiatra que consegue fazer esse tipo de orientação, né? Com prescrição médica, receita médica específica. Então, realmente, a família tem que ajudar e a pessoa tem que se ajudar, porque muitas vezes ele não assume e não deixa ser ajudado também. Eu vejo muito isso em consultório. O mais importante é evitar o primeiro gole, então. Tem alguns pacientes que nos procuram para outros tratamentos, e quando a gente prescreve, lá, principalmente no caso de diabetes, que está proibido bebida alcoólica, ele fala, poxa, mas nem uma vez ou outra, quando que eu posso tomar? E se eu tomar aquela cerveja sem álcool? E a gente muitas vezes orienta que naquela doença específica não é só o álcool, mas também a fermentação da cerveja ou daquela bebida ali que ele está ingerindo com a intenção de substituir a bebida alcoólica. Então isso a gente tem que frisar bem, até no caso das hepatites. Muitas vezes a pessoa vai ingerir bebida alcoólica ou deixa de ingerir, começa a ter crise de abstinência e procura uma outra medicação que muitas vezes pode agredir mais ainda o fígado, né? Durante também o tratamento das hepatites, hepatite B e C, hepatite A, a gente orienta que não beba, porque é mais um outro fator agredindo o fígado, além do vírus. E isso pode progredir e piorar muito ainda a doença. Então, álcool e vírus não combinam. Se tiver hepatite B, se tiver hepatite C, não pode usar bebida alcoólica, porque a agressão fica maior. É como se estimulasse essa replicação do vírus no organismo, no fígado. E no caso da hepatite A, a gente orienta que fique, após cessar a hepatite, houve a cura, que fique no mínimo 6 meses sem usar bebida alcoólica. A hepatite alcoólica, ela é tão agressiva quanto a hepatite B, ou ela é mais agressiva em relação às complicações em outros órgãos, como por exemplo o pâncreas, causando pancreatite alcoólica. O álcool, ele causa agressão no fígado, como a hepatite B e C, levando a cirrose, a hepatite crônica e a cirrose. E a cirrose, ela tem a descompensação igual em todas as doenças, seja hepatite autoimune, seja hepatite viral, seja hepatite alcoólica. Deu cirrose, o quadro vai evoluir igual para todos, evoluindo até para o câncer de fígado. E chegando na cirrose, o tratamento é o transplante.
Muito importante salientar que, para aqueles que bebem atualmente em vigência da cirrose, só é transplantado depois de 6 meses de abstinência. Então, muitas vezes o paciente chega, bebeu a vida inteira, chega no consultório com uma cirrose já descompensada, a família desesperada, querendo salvar, querendo curar, o paciente fala, nunca mais vou beber, me indica para um serviço de transplante, mas nenhum serviço no mundo vai aceitar se não tiver 6 meses de abstinência alcoólica. Por quê? Porque ele pode ser transplantado e voltar a beber, porque ele não está livre ainda da doença. É uma doença o alcoolismo. E ele vai perder um fígado novo que poderia ser transplantado em outra pessoa com uma doença que não alcoólica. Então seria, entre aspas, um desperdício de órgão num país que não se tem tanta doação. A varizes esofágica, ela é mais comum na hepatite alcoólica ou não? Ela é comum na cirrose, independente da causa. É uma consequência da cirrose. Porque na cirrose o fígado ele fica endurecido, cheio de nódulos, dificultando a circulação do sangue. Então o sangue tem que achar algum lugar para chegar no coração. E ele vai se desviando, formando essas varizes no esôfago, essas veias dilatadas no esôfago, que podem estourar, causando hemorragia digestiva que pode levar ao óbito. E sem contar que também o alcoolismo traz diversas outras doenças, não somente hepáticas, mas também como insuficiência renal, miocardiopatia alcoólica, doenças do coração, né, alcoólicas, insuficiência cardíaca pelo álcool, pancreatite, né, que é a inflamação do pâncreas, que é crônica, pode virar crônica e pode levar até o câncer de pâncreas, que é uma doença que evolui muito rápido, é muito agressiva, né, difícil cura, difícil tratamento, causa muita dor, causa insuficiência na digestão, né? Porque o pâncreas é um órgão que produz enzimas para digestão, então causa vários sintomas de desnutrição, de diarreia. O álcool realmente causa vários fatores danosos ao organismo. E sem contar também a destruição da parte do sistema nervoso. Também. Principalmente a morte dos neurônios. Também ocorre a lesão cerebral pelo álcool. Estamos chegando assim ao final de mais um programa Cultura e Saúde. Gostaria imensamente de agradecer novamente a doutora Ana Cláudia por ter aceito nosso convite. E, doutora, gostaria de deixar aqui os microfones para as suas considerações finais. Obrigada pela oportunidade de poder ter orientado ou esclarecido um pouquinho que seja, né? Espero que tenha ficado um pouquinho de conhecimento para todo mundo. E gostaria, assim, de orientar que aqueles pacientes, aquelas pessoas que usam a bebida alcoólica, mesmo que não sinta nenhum sintoma, que moderem, façam com moderação, porque a doença ela vai progredir para uma doença final grave, de difícil cura, dolorosa para a família, porque é um final lento, né, agressivo, e que aquelas pessoas que têm contato com parentes com hepatite C, com hepatite B, que façam exames, que procurem um médico para fazer exames, ver se tem ou não a doença também, o vírus, e poder fazer o tratamento na fase precoce, para que haja a cura, para que não deixe evoluir para uma doença tão grave. Espero que eu tenha contribuído, fico feliz de estar aqui e sempre que precisar estou à sua disposição. Contribuiu muito, viu? E já fica aqui também o convite aberto para outros assuntos, como gastrite, as enterorragias, as doenças ligadas aí ao intestino, como as doenças de Crohn, inflamatórias. Enfim, as doenças inflamatórias. E logo nós estaremos já entrando em contato novamente para que esse assunto possa ser debatido aqui no nosso programa Cultura e Saúde. Muito obrigado novamente.